Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você desde já a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Que a vida pode nos proporcionar alguns dissabores, meus irmãos, não é segredo, não é? Pode ser uma enfermidade, pode ser um término de relacionamento amoroso, a falta de um emprego, as possibilidades aí sobre os dissabores da vida são inúmeras. E é utópico, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, pensarmos ou acreditarmos que não teremos ou não passaremos por momentos difíceis durante a nossa jornada. O que é bem verdade também é que momentos assim podem nos deixar mais cabisbaixos, momentos assim podem nos deixar meio perdidos e o perigo maior, nos deixar sem o vigor espiritual para nós continuarmos a nossa caminhada com Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso é importante percebermos que mesmo quando estamos enfrentando situações adversas nas nossas vidas, nós precisamos buscar compreender as oportunidades que Deus nos dá de nós glorificarmos ao Senhor com as nossas atitudes. Por isso quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Preste bem atenção nessa narrativa de 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na Nova Almeida atualizada. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com o poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, um homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus.
A sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Amém. Até aí, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque nós temos acesso às Escrituras. E obrigado porque a Palavra do Senhor é transformadora. Nós rogamos ao Senhor, nesta manhã, juntos, enquanto Igreja de Jesus Cristo, que o Senhor, a partir desta palavra, transforme o que ainda precisa ser transformado dentro de nós. Molde-nos conforme o seu caráter. Conduz-nos conforme o seu querer. Em o nome de Jesus. Amém. No cenário nós vemos pessoas diferentes ganhando destaques em momentos diferentes da história. E a partir desta narrativa e destas pessoas, nós podemos observar algumas posturas que nos conduzem a glorificar a Deus em meio à adversidade. E eu queria meditar com você nesta manhã sobre isso, destacando a primeira delas, que é dessa menina serva de Naamã, que teve uma atitude abençoadora a partir de uma fé convicta. Mesmo sendo levada cativa, sendo escrava, essa jovem menina nos ensina a sermos pessoas abençoadoras, não retermos uma informação que beneficia o nosso próximo. Porque a partir desta palavra, desta menina com a sua senhora, esposa de Eliseu, a gente percebe que então Naamã fica sabendo da oportunidade de cura através do profeta de Israel. E essa menina, ela afirma de tal maneira que nós percebemos total convicção dela. Ele, o profeta, curaria Naamã de sua lepra. Ponto. Isso aconteceria. Não há dúvidas do poder do Senhor atuante através da vida do profeta que estava em Samaria. A convicção dessa menina, meus irmãos, cujo nome nem é citado aqui, vai contrastar um pouco mais à frente com a atitude do rei de Israel. O rei de Israel, que deveria conhecer bem o Senhor a quem servia, ao invés de ter confiança no Senhor, ele apresenta uma postura amedrontada, herdada inclusive pelo seu pai, que capítulos antes tem a mesma fala. Ele está procurando um pretexto contra mim, para me atacar. Ele não pensa em primeiro lugar, em se curvar diante de Deus e rogar a Ele, que era o Deus de sua terra, que tinha conduzido todo o povo, inclusive, a estar ali naquele local. Ele não pensa nisso. Meus irmãos, por vezes o que nos falta é ter convicção da nossa fé. Termos atitudes abençoadoras a partir da fé que nós professamos. Por vezes somos tão influenciados por este mundo que nos esquecemos completamente do Senhor, porque estamos tão ensimesmados, tão acostumados a resolvermos nós mesmos os nossos problemas,
que nós nos esquecemos de nos curvar e dizer: Senhor, nos ajuda nisso e nisso. Pai, porque é Pai. Pai, cuida de mim aqui e ali. Isso está acontecendo e eu não consigo resolver, Senhor. Desde os tempos de seminário, conheci uma irmã muito abençoadora, missionária conhecida no país, chamada Nauzira Nascimento. A Nauzira, uma irmã que é batista, enfermeira, estava disposta a servir ao Senhor em uma viagem missionária de 2 anos em direção à África. Entendeu como convicção do Senhor ir para lá. A partir de suas muitas conversas com a Junta de Missões Mundiais, eles entenderam que não deveriam enviar a Nauzira. A Nauzira foi da mesma maneira. Ela disse: quem está me chamando é o Senhor. E eu estou entendendo que Ele vai me conduzir lá. A Nauzira foi para Angola. E de 2 anos, ficou 17 anos na Angola. E nesses 17, presenciou toda a guerra civil que aconteceu naquele país, cuidando de todos os enfermos, numa mesma sala, que estavam de lados opostos. E ali servia ao Senhor, pregando o Evangelho para aquelas pessoas. E quando as coisas de fato ficavam realmente muito difíceis, a Nauzira relatou a nós, e em seus testemunhos espalhados por aí no YouTube, que ela faz a seguinte oração: Senhor, eu quero ver como que o Senhor vai resolver este problema. Porque eu não consigo. Esse problema não é meu. É o Senhor que resolve e o Senhor que me conduz. E assim era, meus irmãos. Com cenários de guerra, de bombas caindo dos aviões, na vila onde ela estava, e não explodir, por exemplo. Foi assim que o Senhor resolveu um dos muitos problemas de Nauzira. Minha irmã, muito abençoada. Percebe? A questão está infiltrada no nosso coração. Quem é o Deus a quem servimos de fato? Será que o Deus a quem servimos é a nossa conta bancária? Será que é a nossa profissão? Será que é a nossa vida acadêmica? Porque a palavra do Senhor nos ensina a rogar a Ele, a buscá-lo, a estar com Ele, nos ensina que o nosso Deus é Pai. E Ele está de braços abertos e o tempo todo esperando que nós, enquanto filhos, corramos para os seus braços e dependamos dEle. E é claro que a sociedade nos ensina o contrário. Somos ensinados desde pequenos a alcançarmos a nossa independência. E sim, de certa maneira, precisamos, mas nunca com relação a Deus. Nós precisamos estar completamente dependentes diante do Senhor. Esta menina, como mencionamos, a gente nem sabe o nome, ela mesmo tendo sido levada cativa, ela não adota uma postura de rebeldia, o que talvez para nós fizesse muito sentido. Afinal, não foi levada porque quis. Uma adolescente, inclusive. Uma adolescente. E esta adolescente, ela não adota uma postura rebelde. Ela não fica lá sisuda, fazendo apenas o serviço da casa, fazendo o que lhe mandavam. Não, ela conversa. E numa conversa com sua senhora, ela diz: puxa vida, quem dera ele tivesse com o profeta, ele seria curado. Ou seja, abençoando a casa do seu Senhor, a quem ela era obrigada a estar, aonde ela era obrigada a estar. Esta menina muito nos ensina, diferente do rei. Jorão, quando ele recebe a carta do rei sírio, ele rasga suas roupas, como diz aqui o texto bíblico, em sinal de medo, quando poderia ter buscado o Senhor. Uma segunda postura que nos conduz a glorificar ao nome do Senhor é a de Eliseu, porque se a menina nos apresenta uma atitude abençoadora e uma fé convicta, Eliseu nos apresenta confiança no poder de Deus e convicção do seu chamado. Será que a gente tem essa convicção do chamado?
Ou será que a gente ainda surfa na onda de Platão, entendendo que há as coisas da igreja e as coisas do mundo? Esse mundo dividido em dois, nos apresentado aí pela filosofia e que foi adotada no cristianismo antigo, nos primórdios da história do cristianismo e nos ensinada ao longo dos tantos anos. Tem as coisas do mundo e as coisas de Deus. Então eu sirvo a Deus na igreja, mas no mundo é minha profissão e eu faço o que for. A Bíblia nos apresenta um estilo de vida integral, onde integralmente vivemos para o reino, e no reino, e para expandir o reino. Eliseu, ele tem plena convicção do seu chamado, porque quando ele soube da postura do rei, ele é proativo e ele mesmo envia uma mensagem que demonstra essa convicção do chamado. E não só isso, mas uma confiança no poder do Senhor, no agir do Senhor através da sua vida, o que tranquiliza o rei quanto ao seu medo político. Olha o que diz aí o verso 8, mas, ou seja, contrastando aí com o verso anterior, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou-lhe dizer: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu é usado por Deus, meus irmãos, para quebrar alguns paradigmas a respeito da identidade de Deus, naquele contexto e para nós ainda hoje. Porque o rei de Israel é ensinado sobre a soberania e o poder de Deus. Ou seja, diante de qualquer situação, devemos entender que Deus continua no controle de todas as coisas e tem poder suficiente para nos abençoar, curar, proteger, conduzir, conforme a sua santa e bendita vontade. Ele tem poder, e Ele faz o que lhe apraz, num plano supremo, que nem sempre está disponível e visível aos nossos olhos. Daí a necessidade da confiança no Senhor. Eliseu quebra paradigmas aqui, ensinando não só ao rei, mas a nós ainda hoje. Eliseu quebra paradigmas de Naamã, ensinando Naamã a respeito de humildade e fé. O texto inicia, o texto em que lemos, verso 1, dizendo que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Estamos falando de alguém muito conhecido, de alguém muito louvado, muito elogiado. E por ser este homem reconhecido, louvado, elogiado por seus feitos, ele certamente esperava aqui um grande ritual público para o livrar da enfermidade. É isso que a gente vê quando ele vai até a porta de Eliseu. Eliseu manda o mensageiro falar com ele. Eliseu não recebe. Diz: olha, manda ele lá se lavar 7 vezes e vai dar tudo certo. Eliseu já estava alinhado com o Senhor, já. E aquele homem fica abismado, né? Parece-nos, e parecia a ele, que Eliseu estava dando de ombros para a sua situação. Na mente de Naamã: quem é este para nem me receber? Achei que ele ia vir aqui à porta, é isso que o texto vai dizer, não é? Achei que ele ficaria em pé, viria falar comigo, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Verso 11 vai dizer. Está vendo como a gente se frustra? Porque nós criamos a nossa expectativa a respeito de como Deus vai fazer as coisas nas nossas vidas. A gente se frustra, porque a gente pensa com a nossa mente limitada, humana, achando que Deus vai fazer do jeito que a gente acha. Poxa vida, mas eu não pensei nisso. E como que eu não pensei nisso? Por que Deus não está fazendo isso daqui? Eu já pensei direitinho como tudo podia acontecer. Daria tudo certo aqui na minha mente. Era só fulano acontecer desse jeito aqui, aqui, ali e tal, ia dar tudo bem. Agora, qual que é o objetivo? Não é a glorificação do nome de Deus através da sua vida e da minha? Não é para isso que vivemos? Aqui Naamã queria a cura, foi atrás da cura. O que importa? O rito.
O que importa como? Eliseu não se recusou. Não disse, olha, eu não vou lhe curar. Ele deu uma outra perspectiva, um outro caminho que não era conhecido por Naamã. E esse texto então vai nos ensinar, meus irmãos, que Deus, Ele pode e age de maneira simples para nos livrar das situações mais complexas que nos envolvem. Quando cheguei a esta casa, vim de um momento de frustração ministerial, onde eu já estava caminhando para deixar o outro local, alguns de vocês sabem, e na minha mente, daria tudo certo. Falei, eu finalizo o ano de modo tranquilo, deixo tudo encaminhado, organizado, e então no ano seguinte, então, vou caminhar com os meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Satélite. E as coisas aconteceram de um modo horrível, onde a gente ficou muito frustrado, de ter que sair da noite para o dia, porque sim, sem um motivo palpável. Um mês depois que eu estava aqui, reverendo Gustavo me enviou uma mensagem, podemos conversar? Alinhei com um conselho aqui, gostaria que você fizesse parte da equipe no próximo ano. Se as coisas tivessem acontecido como eu havia planejado, meus irmãos, eu não estaria na equipe do pastor Gustavo, para o ano passado, de 2023. Porque Deus enxerga muito mais alto do que nós. É isso que Isaías vai dizer no capítulo 55, verso 8 e 9. Mais alto do que os seus pensamentos são os meus pensamentos, diz o Senhor. Mais altos do que os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entreguemos então, meus irmãos, na mão do autor da vida, a condução de tudo que a gente faz. Vamos confiar no Senhor. Vamos entender que Ele sabe o melhor processo para as nossas vidas. Aqueles oficiais de Naamã foram usados pelo Senhor para trazer lucidez ali em meio às frustrações. Verso 13 vai dizer, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele disse apenas, lave-se e você ficará limpo. Não é dessa maneira? Por vezes as pessoas que nos rodeiam não estão diretamente inseridas nos nossos problemas, apesar de estarem do nosso lado. E elas podem e são usadas por Deus para trazer bons conselhos para a sua vida. Olha como é importante estarmos rodeados de homens e mulheres do Senhor. Porque qual que é o tipo de conselho que a gente vai ouvir se nós não estivermos rodeados por homens de Deus? Conselhos que nos conduzem à vingança, que nos conduzem à amargor da alma, à raiva. Agora, quando estamos rodeados por homens e mulheres do Senhor, amigos e amigas que nos abençoam ao longo da jornada, nós podemos ouvir a voz do Senhor através dessas pessoas, nos conduzindo, nos abençoando para um caminho limpo. Por fim, a terceira postura que eu quero destacar aqui, que te conduz e me conduz a glorificar o nome do Senhor, é a de Naamã, depois da transformação. Naamã, ele nos ensina a respeito do compromisso com o Senhor. Verso 17, vai dizer, Naamã disse, se você não quer os presentes que ele havia lhe tentado dar, permita que este seu servo leve que 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Para Naamã, a partir daquele momento, era inegociável adorar outro Deus. Naamã havia se convertido de fato. Ele entendeu quem Deus era. Depois de ouvir esses conselhos, ele cumpre as diretrizes do profeta, ele mergulha 7 vezes no Jordão, e a gente percebe que ele foi curado integralmente. Ele foi atrás de uma cura física. Ele foi atrás da melhora do seu aspecto, da sua pele, da sua saúde física.
Mas ele, naquele momento e naqueles mergulhos, ele é quebrantado pelo Senhor. E ele percebe que quem o cura ali é o Senhor, através da vida daquele profeta. O homem que chega altivo, lembra como ele chega na casa de Eliseu? Ele chega altivo, querendo um benefício externo, agora volta à presença daquele profeta, mas com o coração cheio de gratidão, tendo sido curado também internamente, tendo sido transformado pelo Senhor. Ele demonstra aqui sua conversão no verso 15, não é? Agora eu sei que não há outro Deus em toda a terra senão em Israel. Agora eu sei. Agora eu conheço. Um verso que nos lembra Jó, não é? Lembra? Finalzinho de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A gente percebe uma transformação ali. É assim que a gente vê Naamã. Ele demonstra a sua conversão. E para nós, meus irmãos, que fomos inseridos na aliança desde pequenos, ou até para aqueles que acabam de conhecer a Jesus, nós precisamos entender que nós estamos no mesmo barco, no que diz respeito à missão do Senhor. Como é importante nós demonstrarmos, aonde quer que nós estejamos, a nossa devoção ao Senhor. Como é importante nós testemunharmos os feitos do Senhor. Primeiro, porque se nós testemunhamos os feitos do Senhor, para aqueles que aos nossos olhos ainda não conhecem a Jesus, nós podemos ser usados como instrumentos para que os escolhidos de Deus sejam arrebanhados pelo Senhor. A gente não sabe quem eles são, estão por aí espalhados no mundo, nos rodeando no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, no nosso condomínio. Nós não temos a lista de quem Deus escolheu e quem não escolheu. Daí o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos entender isso. Os nossos testemunhos, falar sobre os feitos, as maravilhas do Senhor, vai ser usado para glorificar o nome do Senhor e expandir o seu reino. E quando nós testemunhamos os feitos do Senhor, aqueles que já o servem, isto serve de alimento, de edificação, pelo testemunho dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Lembram de Atos 2? As pessoas passavam e ouviam então os discípulos de Jesus falando em sua língua materna sobre o quê? Sobre as maravilhas do Senhor. É isso que o texto vai dizer. Estavam ali pessoas vindas de outros lugares e estavam ouvindo na sua língua materna sobre os feitos do Senhor. E então pararam e se indagaram: o que está acontecendo? E ali uma pregação é feita pelo apóstolo Pedro, e a Bíblia vai nos confirmar no final do capítulo 2, do texto de Atos, que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas à igreja de Jesus. Por quê? Pararam para ouvir sobre os feitos do Senhor. Pois bem, meus irmãos, o texto nos traz alguns desafios práticos aqui para a nossa vida no dia a dia, e eu queria que você guardasse eles no seu coração. Se submeter à voz do Senhor alimenta a nossa fé, e essa fé deve gerar frutos. É assim que acontece. Se submeter à voz do Senhor nos faz perceber o seu agir transformador nas nossas vidas. Se submeter à voz do Senhor gera adoração, gratidão e compromisso com Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração e abençoe a sua vida, e abençoe a sua família em nome de Jesus.